motim mercenário avança na Rússia e Putin promete esmagar movimento. O Grupo Wagner é visto a 350 quilômetros de Moscou e domina o quartel de Rostov do Don, na maior crise interna do governo russo. Então, o que nós temos aqui sendo noticiado? A crise provocada pela maior rebelião militar em solo russo desde os anos de 1990 escalou hoje, né, sábado, dia 24, com a ampliação de combates e o presidente Vladimir Putin prometendo esmagar o levante dos mercenários do Grupo Wagner. Se ele está prometendo esmagar, é porque é uma situação que não é tão fácil assim, né? Porque se fosse tão fácil, ele nem precisaria estar falando. Então, uma situação complexa. Liderada por seu agora ex-aliado Yevgeny Prigozhin. Você que é boa em russo aí, Tereza, fala pra gente. Excelente. Não, está correto, é por aí. As forças rebeldes, por sua vez, tomaram o controle do quartel-general e as bases do Comando Militar do Sul, em Rostov do Don, além de estrutura do governo militar do sul do país, peça central na engrenagem da guerra da Ucrânia, na qual o Wagner lutou e que agora é criticada por Prigozhin. Então, você vê que o negócio lá está mais complicado aí do que se poderia imaginar, né? As informações são escassas, mas vídeos e relatos apontam que forças do Wagner já operam ativamente em Voronezh, região logo acima de Rostov. Helicópteros russos foram alvo de baterias antiaéreas do grupo. Em um comboio foi explodido numa estrada. No meio da tarde, fim da manhã do Brasil, o governador da região, imediatamente ao norte, Lipetsk, a meros 350 quilômetros de Moscou, disse ter visto forças de Prigozhin. Segundo o bloqueio militar, Ribar, conhecido por suas conexões com a defesa, há cerca de 300 veículos do comboio de Lipetsk. Outro vídeo mostra Prigozhin em uma discussão com o vice da defesa Yilmaz Bek, no QG do Comando Militar do Sul. Na conversa, diz que bloqueará Rostov e quer ir até Moscou. E fala que vai levar aí até o final, aí vai levar até as últimas consequências. Impressionante aí essa notícia, né, Tereza? É muito preocupante, né? Porque você vê que é um levante dentro da própria Rússia contra o Putin, né? Contra o presidente da Rússia. E você está numa disputa, numa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e de repente os mercenários se levantam contra o Putin. Imagina que situação, que cenário complicado e perigoso, né? Uma guerra dentro do próprio país. A que ponto, como que vai chegar isso? Uma guerra que começou com interesses e agora a Rússia não dá para... A Rússia agora sofre o presidente, o Putin sofre essa situação. E quem está investindo nisso, né? Porque os mercenários, todo mundo sabe que são pessoas, ou ex-soldados, são pessoas que se organizam para... E ele estava apoiando o Putin, o Wagner. Era um apoio a favor da Rússia e contra a Ucrânia. E, inclusive, o Lula falou que não podia nem comentar esse assunto, porque ele também não tinha conhecimento, assim, informações para que ele pudesse fazer um comentário melhor sobre essa situação. Então, ele preferiu não fazer comentário lá na Europa hoje, né? Essa questão dos mercenários, ela preocupa até porque vários países, né, têm exército de mercenários, né? Não só a Rússia, os próprios Estados Unidos, vários países europeus, enfim, vários países têm exército de mercenários. Isso era uma coisa, inclusive, que preocupava já, né, os estados, porque poderia ocorrer de exércitos mercenários serem mais fortes até do que o próprio exército do país.
E nada impede que isso, de alguma maneira, possa existir um equilíbrio de forças entre esse próprio exército mercenário e o próprio exército russo. Porque já era uma preocupação de muitos países, nesse sentido, que o exército de mercenário pudesse confrontar o próprio exército do país e até ser mais forte. E é o que está acontecendo, né? Pelo Não jeito. se sabe, né? Não se sabe qual é aí a força desse exército de mercenário. Não tem como saber. Agora, evidentemente que para eles, se eles são mercenários e estão ali por dinheiro, né? Não são suicidas, né? E evidentemente que viram ali uma oportunidade e evidentemente que estão amando de alguém e sendo pagos por alguém, né? Certamente não está saindo da liderança aí desse grupo Wagner uma ação desse Jaez. Isso aí tem... E sabemos que as potências, né, do Ocidente investem muito das suas fichas hoje na luta pela hegemonia global nessa guerra da Ucrânia contra a Rússia, ou seja, a estratégia deles é de aniquilar ali a Rússia como um dos suportes desse mundo multipolar, né? Ou pelo menos bipolar, né? Vamos dizer assim, contendo a Rússia e a China como os suportes desse novo bloco que se coloca aí como uma força no mundo, ainda que sem condições ainda de desafiar em pé de igualdade esse bloco da OTAN, né, vamos chamar assim, né, que virou essa confraria desses países aí do Ocidente, né, capitaneados aí pelos Estados Unidos. Então, é uma situação ainda que realmente, como fala a própria matéria, ainda carece aí de maiores e melhores informações, mas é uma notícia estarrecedora, né? Porque não sabemos aí para onde que isso pode caminhar, né? E quantas vidas serão ceifadas aí num evento aí dessa magnitude aí, dessas proporções, né? E o que isso pode representar para a própria continuidade do próprio governo Putin, né? Se ele vai conseguir debelar esse maior levante militar aí, eu acho que desde 90, né? Que ele não tinha uma crise política tão intensa aí como essa aí. De onde está vindo isso, né? Porque realmente você colocou muito bem. Você não sabe quem está fazendo a manutenção dessa movimentação, que país aí que está fazendo investimento, porque sem dinheiro ninguém faria isso. Por livre, espontânea vontade, só com vontade de desejo, se rebelaram com a estrutura, né? Com o processo. Agora tem que esperar para a gente ver aí como que vai, o que vai acontecer. Essas últimas notícias, isso vai ser informado. Não vai, a verdade vai demorar a aparecer. É por isso a preocupação de uma terceira guerra mundial, né? Você vê que não se resolveu, se chamou pela paz, tentou se colocar paz, de parar com a guerra, mas a coisa está se tomando um corpo que vai perder o controle. A gente não sabe quantas pessoas aí que vão ser ceifadas, né? Pessoas que vão morrer nessa movimentação aí dos mercenários também, porque vai ser uma disputa interna dentro da Rússia. É cruel, gente. Nossa Senhora, o mundo está... a coisa não está quieta, né? Não tem uma paz, né, no mundo, né? Interesses econômicos sobrepondo, né, a qualquer custo o controle da economia, o controle político, o controle que alguns países fazem, né? Que é os Estados Unidos aí, um dos maiores, que quer manter a posição de hegemonia no mundo, né? E aí tem a questão do BRICS, eu estava dando uma lida, a Rússia, a China, isso começa a criar
uma situação preocupante para até o Brasil, né? O ataque que os Estados Unidos já tem uma movimentação de golpe, já tem. Eu estava lendo isso. O golpe, a extrema-direita não está dormindo no Brasil, não está parada. E o projeto é retomar o controle da economia brasileira. Vamos lá, então, acho que é isso aí. Esperar para ver. O mundo não é mais espaço aí para amadores, né? O mundo está cada vez mais complexo aí na questão da luta política.